A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez retornamos para poder concluir aquele assunto tão importante que estávamos falando no último vídeo que foi gravado. Hoje eu quero falar sobre a importância de cuidarmos daqueles irmãos que tomam a decisão de reconciliar com Jesus. Todos nós sabemos que não é fácil trazer alguém de volta para Jesus. É mais fácil pregar para quem nunca ouviu o Evangelho, para quem nunca aceitou Jesus, do que trazer de volta um irmão que se afastou, que se perdeu no pecado. Mas como nós aprendemos, não é impossível. Muitos retornam quando fazemos um trabalho bem feito, quando oramos, quando nos dedicamos, quando amamos essa pessoa. Então, muitos retornam sim. Então, eu gostaria de falar hoje sobre aqueles irmãos que estarão reconciliando no culto do amigo. Você já visitou, já orou, já levou ele no dia do culto, o pastor pregou, fez o apelo, ele veio à frente, reconciliou, se quebrantou diante de Deus e disse que fez a decisão de voltar para Jesus. Ok. E agora? O que precisamos fazer? Então eu quero passar algumas dicas. Não vou falar tudo aquilo que falamos no treinamento completo, porque estamos fazendo, na verdade, uma síntese, um resumo, mas algumas coisas eu quero falar que são imprescindíveis. Como eu disse, esse irmão que reconciliou com Jesus, ele não pode ser abandonado só porque ele voltou para a igreja. Existe um conceito muito errado no nosso meio evangélico, nas nossas igrejas evangélicas. Muitos irmãos dizem assim: aquele irmão que reconciliou, ele não precisa de ser discipulado, porque ele já conhece a palavra de Deus, ele já dá o dízimo, ele já vai voltar cantando, ele conhece os hinos também, ele já conhece a palavra de Deus, então ele voltou, ele já está pronto. É isso que a maioria pensa, mas isso não é verdade. Quando ele retorna machucado, ferido, traumatizado, sentimento de culpa, insegurança. Às vezes eles têm desconfia que a igreja queira recebê-los de novo, e alguns chegam até a ter dúvida do perdão do próprio Deus. Então, queridos irmãos, nós não podemos abandonar essas ovelhas feridas que foram trazidas de volta para o aprisco. Então, meus irmãos, quando o seu amigo voltar, você precisa continuar sendo amigo dele. Isso aí é muito importante. Se você abandonar o seu irmão só porque ele voltou, achando que já fez tudo, e que agora é o pastor que tem que dar continuidade, você vai cometer um grande erro. Aquela amizade que você fez com ele, que o levou a acreditar em você, essa amizade não pode ser uma amizade que dura apenas até o dia do culto. O seu irmão com quem você trabalhou, ele precisa encontrar na igreja amigos. E você é o primeiro amigo que ele encontrou. Não é verdade? Se ele não encontrar amigos na igreja, ele não vai ficar na igreja. Ou ele volta para o pecado, se desvia novamente, ou algum outro irmão de uma igreja encontra ele, leva, adota ele espiritualmente e ele vai embora para outra igreja. Então você tem que estar atento com relação a isso. Esse irmão que voltar, ele não precisa só de informações, ele precisa também de um amigo que esteja ao lado dele. E você é essa pessoa que começou a amizade com ele. Então você não pode abandoná-lo, certo? Por isso, nós temos o livro Voltei e Agora. Esse livro aqui, ele traz para ele uma mensagem importante, fala sobre o valor da igreja, ele voltar a congregar, fala sobre a importância da oração, ele voltar a buscar Deus, a orar,
fala sobre o pecado, a santidade, as tentações. Então aqui nós temos este livro que possui muita informação para ele, muita ajuda para ele. Mas a ideia não é só você dar o livro para ele e pronto, e nunca mais procurá-lo. Ele sozinho com as informações aqui desse livro, dificilmente ele vai conseguir prevalecer na presença de Deus. Então você vai entregar para ele a mensagem, uma mensagem de Deus para ele, mas você vai continuar visitando este irmão. Continuar visitando este irmão. Você não vai encerrar as visitas só porque ele voltou, certo? Então, você vai levar para ele na segunda-feira, no domingo, quando ele reconciliar, ou no dia do culto, seja qual dia for, no sábado, no domingo, na quinta-feira, não importa. Quando ele reconciliar, ele recebe este livro e você vai dizer, olha, eu quero estudar esse livro junto com você, eu quero continuar conversando com você a respeito deste assunto. Amém, meus irmãos? Então você não vai só entregar para ele uma mensagem escrita, você vai também estudar esta mensagem junto com ele. E para isso, você precisa entregar para ele o quarto livro, que é a revista de exercício. Então, digamos que o culto do amigo aconteceu, ele voltou, e no próximo dia você já leva para ele a revista de exercícios. Esta revista, ela contém 3 lições baseadas no conteúdo do livro Voltei e Agora, no conteúdo deste livro aqui. São perguntas relacionadas com a matéria que está inserida aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai entregar para ele também a revista de exercícios e você vai pedir para ele estar lendo o livro e respondendo as perguntas que estão aqui, certo? E você vai estar indo para conferir as respostas, né, para ler junto com ele as respostas, para estudar o livro junto com ele. Ou seja, você vai estar conversando sobre o assunto que está aqui, certo? Então, dessa forma, você vai trazer para ele uma mensagem que vai mostrar para ele a direção do perdão, a cura, mas você vai estar junto com ele. Esse trabalho corpo a corpo, você ali com ele, ouvindo, ele te ouvindo, você conversando com ele, você parando para ouvir também o que ele tem para dizer. Isso é muito importante, certo? Então faça com ele, acompanhe este irmão, as lições, as respostas que ele tiver. Outro passo também que é muito importante, para você não perder este irmão, você precisa apresentar para ele outros irmãos da igreja, porque ele não pode ter só você como amigo na igreja, não é verdade? Então, você vai ter a tarefa de apresentar este irmão que voltou para os outros irmãos da igreja, para que haja amizade com outros irmãos, relacionamento, e ele precisa encontrar amigos. Me desculpe por estar repetindo tanto essa frase, mas eu vou repetir de novo. Ele precisa encontrar amigos na igreja. Se ele não encontrar amigos, dificilmente ele vai ficar. Então você precisa trabalhar dedicadamente em função deste objetivo. Outra maneira também para poder continuar discipulando este irmão e não perder esse irmão de vista, não perder ele para o pecado, você vai também convidar o irmão que reconciliou com Jesus para fazer parte do ministério da reconciliação que existe na sua igreja. O que é o ministério da reconciliação? É esse trabalho que os irmãos estão fazendo, orando por aqueles que se desviaram, visitando, indo em busca, reconquistando estes irmãos, né? Então, este irmão que voltou, ele agora precisa se sentir que faz parte, ele precisa se sentir útil, ele precisa sentir assim, eu faço parte dessa igreja, desse projeto, certo? Então você vai
convidá-lo para fazer parte do trabalho das visitas aos irmãos que estão afastados de Jesus. Você, quando conquistou aquele irmão, você trabalhou em duplas. Você e mais um. Então agora que ele voltou, convide ele para fazer uma dupla com você. E o outro irmão que trabalhou com você, ele também vai fazer o mesmo. Ele vai convidar um outro que reconciliou para fazer uma dupla com ele. Então agora, ao invés de termos 2 duplas, nós temos 4 duplas. Ok? Este irmão que reconciliou, ele é uma peça-chave. Em primeiro lugar, esse irmão, ele vai ser o seu discípulo. Então você vai ter a responsabilidade de cuidar dele, até que ele fique firme, até que ele seja um cristão liberto do pecado e comprometido com Deus. Mas ele vai ser também o seu informante. Com certeza ele conhece alguém que está afastado de Jesus. Normalmente, a maioria dos irmãos que se afastam, se desviam, eles conhecem também outros irmãos que da mesma forma se desviaram também. Então você vai perguntar para ele: meu irmão ou minha irmã, você conhece alguém que se afastou de Jesus? Com certeza eles vão dizer que sim. E ainda você pode dizer assim: você tem algum amigo seu, alguém que você tem intimidade, um amigo próximo seu que já foi crente, mas se afastou do Evangelho? Provavelmente ele vai dizer: sim, eu conheço. Ele vai se lembrar de alguém. Então, esse irmão que voltou, ele vai ser o seu informante. Ele vai te informar mais pessoas. Ainda, ele será também o seu passaporte. Como assim um passaporte? Porque através dele você vai conseguir chegar na casa de pessoas desviadas que você não chegaria sozinho, porque você não tem intimidade, você não conhece esses irmãos e nem sabe aonde eles moram. Mas se ele tem um amigo, então você pode dizer para ele: e aí, você poderia me levar lá na casa do seu amigo? Você poderia dizer para ele: que tal nós dois nos unirmos para resgatar este amigo seu que precisa voltar para Jesus? Assim como você voltou para Jesus, ele também pode voltar. Então ele vai ser um passaporte que vai estar abrindo portas para você alcançar outras casas, outras famílias, outros irmãos feridos que precisam de cura. E dessa forma, você vai estar fazendo com que ele se sinta útil. Ele vai dizer assim: assim como estes irmãos me resgataram, tiveram compaixão de mim, me buscaram, eu também quero ter compaixão daqueles que estão afastados e eu quero buscar também. Amém, meus irmãos? E eu quero estar concluindo essa parte falando sobre a pesca esportiva. Eu sei que você já viu a pesca esportiva lá na televisão. Então lá nós temos o pescador, que é um grande pescador profissional. Ali nós temos um barco também muito bom. Ali nós temos um rio, um lago que tem muitos peixes. Então o pescador lança o seu anzol e fica ali aguardando. Não demora muito, vem aquele peixe ali e dá aquele bote ali no anzol, na isca, e ele então começa a trazer, a puxar o peixe. Ele tem toda a habilidade para trazer o peixe e finalmente tirar o peixe da água. E quando ele arranca o peixe, está lá aquele peixe grandão, bonito, colorido, e ele se alegra, ele filma, ele tira foto, ele mede o peixe, ele comemora, a gente vê a alegria estampada na sua face. E ele faz uma grande festa porque conseguiu pescar aquele peixe. Mas eu pergunto, depois da pescaria, depois das fotos, depois da euforia, depois de tudo isso, o que ele faz com aquele peixe? Ora, ele pega o peixe, devolve ele para a água, dá
um tapinha nele e aquele peixe vai embora e ele nunca mais vê aquele peixe. Mas volta para casa feliz, satisfeito. Porque o alvo dele era só pescar o peixe. Meus queridos irmãos, encerrando essa parte, eu queria dizer para vocês que nós não podemos fazer uma pesca esportiva. Nós não podemos brincar de trazer pessoas para a igreja e depois devolvê-las para o pecado. Porque são almas preciosas, são vidas que Jesus ama, são pessoas tão importantes que Deus deu Jesus para derramar o seu sangue, para que elas fossem salvas. Nós não podemos devolver estes irmãos para o pecado, para o mundo. A partir do momento que você trazer o seu irmão de volta, você vai abraçar este irmão, você vai cuidar dele, você vai estar com ele, você vai proteger ele, até que ele fique firme na presença do Senhor. Mas ainda assim, você vai continuar sendo amigo dele. Eu queria encerrar mostrando para você esse desenho que vai aparecer aqui na tela. Então ali nós temos a imagem daquele novo convertido e você pode ver ali um leão ao redor dele, querendo pegá-lo. Isso me lembra daquele texto da Bíblia, da Palavra de Deus, que diz assim, que o diabo, o nosso adversário, ele ruge como um leão, buscando ou procurando alguém para devorar. Quando alguém volta para Jesus e diz, Jesus, eu quero voltar, eu quero começar uma vida nova, eu quero largar o pecado, o diabo ele fica furioso. E com certeza ele vai lutar, ele vai tentar desanimar este irmão ou essa irmã que voltou. Então, esses primeiros dias, quando ele chegar na igreja, são decisivos, são dias decisivos. Ele precisa receber uma visita no próximo dia, depois que ele fez a decisão. Se ele voltou no domingo, segunda-feira você precisa estar lá. E você precisa saber que vai haver lutas, vai haver batalhas espirituais. O diabo pode levantar amigos, parentes, pessoas para falar mal da igreja, outros para falar mal da igreja. Às vezes o diabo coloca na mente daquele irmão que reconcilia com Deus uma mentira, dizendo para ele que Deus não perdoa mais o pecado dele, que o pecado é muito grave, que o que ele fez não tem perdão, ele blasfemou contra o Espírito Santo. O diabo fala isso para muitos. E se você não tiver o discernimento para ajudar esse irmão, para orar com ele, mostrar para ele na palavra que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado, então esse irmão ele corre o risco de se desviar novamente. Então você precisa ter o discernimento, precisa também continuar orando por ele. Nós sabemos que a oração, ela move o coração de Deus. Então ore por ele, gaste um tempo orando, intercedendo, clamando, dizendo, Senhor, Espírito Santo, trabalha no coração desse irmão, cura as suas feridas. Você precisa pagar o preço da oração. Ore por ele, mas não só ore por ele, ore também com ele. Então, nos momentos, quando você estiver estudando com ele a mensagem, o material do discipulado, da reconquista, você vai estar também tirando um momento para orar com ele, junto com ele, clamando a Deus, buscando o Senhor e intercedendo a Deus pela vida dele. Se esse irmão vê em você um amigo sincero, um amigo que é amigo de Jesus também, e que está disposto a ajudá-lo nesse momento tão importante de reconstrução espiritual, esse irmão vai voltar e vai ser uma bênção. E ele vai ficar firme com o Senhor. Ok, meus irmãos? Estamos já terminando. Nós não falamos aqui todas as coisas que são mencionadas no seminário Reconquista, o seminário completo. Estamos fazendo apenas uma síntese para relembrar os irmãos que estão fazendo o trabalho, que estão seguindo o passo a passo. Deus abençoe vocês e eu creio com todo o meu coração que muitas almas estarão reconciliando e voltando para Jesus através da sua vida, porque você entendeu e você abraçou esse grande sonho do coração de Deus, o ministério da reconciliação.
Deus te abençoe.